Cheguei. Boa tarde a todos. Como estão vocês? Tudo bem, gente? Vamos seguir com a nossa 20ª temporada. Ai, eu tava aqui coisando trabalhando coisa, sabe? Segundas, né, gente? Segundas já começam aquela energia boa, energia densa do trabalho. Essa tá sendo a minha segunda-feira. E a de vocês? Mas também, gente, esse final de semana, ó, deixei tudo em dia, casa, roupa lavada, faltou a louça, mas eu já vou resolver isso também, vai dar tempo. E agora é só viver, tá tudo pronto. Dei uma acelerada, dei uma adiantada ontem em umas coisas. Foi um final de semana bem bom, corri, postei pra vocês no Instagram, nos stories do Instagram, quem tá comigo no LinkedIn, também tô no Instagram, tá, gente? mariana.gaida. Vocês me encontram também lá no Instagram. E eu tô, inclusive, compartilhando. Desculpa, gente, bateria baixa no Instagram por causa do celular. Tô compartilhando com vocês a minha jornada no LinkedIn, no Instagram, de retorno à corrida. Sábado eu não corri muito bem porque eu tomei um vinhozinho na sexta, confesso. Mas tô indo bem, no volume baixo, pace alto, BPM alto também, quase morrendo. Mas é isso, essa é a programação pra semana. 3 vezes na academia, vai dar tudo certo. Boa tarde, Murilo, vamos que vamos, bora lá, mais uma semana. Gente, hoje eu vou falar de um assunto bem bom, tá? Bem bom. Como medir impacto real do uso da inteligência artificial no trabalho. Que eu acho que esse é a grande questão do momento, né? A grande questão é a empresa... Eu vi inclusive uma postagem, se eu não me engano, foi do Cubo do Itaú no Instagram, que eu sigo eles lá no Instagram, botei até notificação porque é só publicação boa. E deu eles botaram lá um post falando que a maior parte dos líderes das empresas, não lembro se foi CEOs que eles usaram o termo CEO, mas a maior parte dos líderes da empresa não tem real noção. Boa tarde, Carol, que bom te ver aqui, seja bem-vinda no LinkedIn. Boa tarde, Douglas, bem-vindo. Os CEOs, os líderes, eles não têm noção real de uso da inteligência artificial. Então, eles estão tomando más decisões, porque eles não têm noção. Gente, eu compartilhei isso com vocês, acho que nos stories. Eles não têm real noção do que é possível. Ah, tá. Será que foi isso? Eu tô olhando aqui no feed. Eu acho que está no meus stories agora. Eu não tenho como ver, porque se eu clicar aqui eu vou entrar no computador no ao vivo. Mas acho que está no meus stories agora uma publicação que fala sobre... sabe o que fala? Fala sobre a capacidade real do uso dos agentes da inteligência. É isso mesmo. A capacidade real matemática, tá? Do uso de agentes de inteligência artificial no trabalho. Que não é bem assim. É bem limitada, tá? Thiago, seja bem-vindo. Boa tarde. Vamos te ver aqui. Um beijo pra Camila. E a real capacidade do uso dos agentes da inteligência artificial nas empresas. E aí o CEO, que é um cara, visionário, ele é muito moderno, ele é muito galera, ele acha que ele vai aumentar o valor da empresa no mercado, caso ele use inteligência artificial. Ele acha que ele vai economizar com gente, com impostos, né? Gente, o problema das pessoas, né, de contratar pessoas, para a empresa é o custo dos impostos, tá? É isso, não vamos se enganar. Então ele acha que ele vai conseguir tudo isso e daí ele demite as pessoas e depois ele vai ver o que dá realmente para fazer com inteligência artificial. E daí não dá muito, sabe? E daí ele tem que recontratar. Quem é que fez isso recentemente? A Amazon, 16 mil. Eu acho que foi quase 30 mil demissões no mundo, tá? Da Amazon. Acho que foram 14 mil e depois 16, alguma coisa assim. Mate, bem-vindo. Ricardo, Fê, muito bem-vindos, pessoal. Boa tarde, Fê. Como é que tá? Tudo bem? Eu acho que a Amazon foi isso aí, foi um absurdo.
Isso aí tá em todo... Qualquer porcaria de perfil sobre tecnologia que vocês seguem, apareceu essa informação aí, tá? Das demissões da Amazon. E teve uma outra, que se eu não me engano foi a... Será que foi o Well Hub? Eu não me lembro agora. Porque daí também esses assuntos, passa no meu feed, eu olho e depois eu penso, que ignorância. Aí teve uma outra grande empresa aí, eu não sei se foi o Notion, não me lembro exatamente. Eu tô com a ideia de que é uma coisa que eu uso aqui na Uncover. Não sei se foi Notion ou Well Hub. Não foi o Well Hub, acho que foi o Notion. Que eles também fizeram uma super demissão. Roger Metz, boa tarde, seja bem-vindo no LinkedIn. Gente, nem avisei, né? Tô no LinkedIn, no Instagram ao vivo, tá? No Instagram mariana.gaida e no LinkedIn marigaida. E gravada no youtube.com/marigaida. Que eles demitiram e depois eles tiveram que recontratar, porque não funcionou. Então, acho que o que a gente está discutindo é o impacto real do uso da inteligência artificial no trabalho. A Will Bank, o Roger falou. Will Bank, né? Vamos deixar esse defunto esfriar. Robson, bem-vindo no Instagram. Gente, eu tô com uma dor no coração porque eu tenho uma relação com a CHRO do Will Bank e tô com pena, assim, porque, não pena, né, mas assim, é uma merda passar por layoff, passar por um processo de dano reputacional da empresa em que a gente trabalha, né? Claro que as pessoas que conhecem ela como profissional, não há questionamento sobre isso. A Carol falou que a Salesforce também fez demissões. É o que a gente mais vai ver, tá? É o que mais a gente vai ver. Que tem um monte de adolescente, né? Adolescente, jovenzinho. O Alexander Wang é um deles. Teve um outro rapazinho, 18 anos, recebe proposta de CEO na NASA. Gente, sempre tem umas histórias. CEO de 19 anos captou 1,2 milhão para automatizar manejo do gado. Elisângela, Vitorino, bem-vindos no LinkedIn. E aí sempre tem um jovenzinho, como todo jovem, né? Sem muita responsabilidade aí, já que eu estiver aqui, que saudade. Que fala assim, não, dá para automatizar isso aqui com inteligência artificial. E tal, né? E vamos fazer. E aí depois, quando vamos fazer, não é tão fazível assim. Né? O impacto do uso, ele não atende a operação. E o C-Level da empresa, principalmente os founders, eles já estão longe da operação há muito, muito, muito tempo. Eu vou dizer para vocês que o que mais falta na liderança é noção do dia a dia, é noção do que acontece no dia a dia da empresa e de tudo que precisa ser feito para que as entregas aconteçam. Então, isso é uma farsa, tá, gente? O papo de que as pessoas estão sendo substituídas por inteligência artificial é uma farsa. E a gente tem... caiu tudo aqui. E a gente tem muitos casos de mercado já mostrando que não é bem assim, né? Então, já que não é bem assim, como que é? Como é que a gente vai medir o impacto real do uso da inteligência artificial no trabalho? Se a gente medir e identificar que realmente a gente está fazendo o trabalho de corno, apertando o botão, e que esse trabalho de corno pode ser automatizado, vamos automatizar, mas com responsabilidade. Para mim, como RH, isso é uma das partes mais importantes. Eventualmente, quando eu converso com founders, donos da empresa, principalmente startup, empresas de tecnologia, que o cara vem com esse discurso, sabe, muito contundente, não é lugar para mim. Porque eu sei que daqui a pouco sou eu fazendo layoff. E eu odeio demitir pessoas, né? Odeio. Não é um negócio... não tem quem goste, tá? Eu tenho muita experiência. Já demiti mais de 4.000 pessoas na minha vida. Números reais, porque eu fazia desmobilização de obra. Então, esse é outro assunto. Então, eu tenho total profissionalismo para fazer caso precise, mas não que eu goste. Ninguém gosta de demitir. Então, se eu vejo que é assim, tô fora já do projeto, né? Mesmo como consultora. Hoje tô na Uncover, já tem 2 anos e meio, feliz da vida. Mas às vezes como consultora me chamam para projetos, quando eu vejo que o papo é esse, eu tô fora. Não tá alinhado com meus valores, tá? Como sempre, 3 dicas. A primeira delas, precisamos definir indicadores de ganho de tempo, qualidade e eficiência. Eu sempre falo para vocês, eu preciso encontrar, eu preciso fazer, eu vou ver se eu consigo fazer no Canva lá, com a inteligência artificial do Canva,
Eu vou ver se eu consigo fazer um gifzinho pra vocês. Eu vou fazer vários já. Que é aquele que é assim, ó. São 3 botõezinhos daqueles de arrastar, sabe? Um botãozinho de arrastar, assim, que tu seleciona e ele vai pro outro lado. Deve ter um nome pra isso na UI, né? Aquele botãozinho. E aí 3 opções. Aí tem 2 ligadas. Daí quando tu liga a terceira, desliga uma anterior. Aí tu liga a que desligou e desliga a outra. Vocês já viram esses memes? É um gifzinho assim que ele fica... tipo assim, pra expressar que tu nunca pode ter tudo. Se tu conseguir uma coisa, tu perde a outra. E aí tempo, qualidade e eficiência são 3 critérios que são mais ou menos isso. É difícil ter as 3 coisas. Se tu tem um SLA rápido, Service Level Agreement, que é o tempo de resolução de uma questão, de um problema, de um bug, de uma resposta. A gente dá a resposta em 24 horas úteis e solução em até 72. Sei lá, tô chutando aqui, tá? Talvez tu não tenha qualidade pra apressar e responder isso rápido, sabe? Tu vai responder bem de qualquer jeito. 72 horas para resolver, talvez tu não tenha eficiência. Porque o que é eficiência nesses casos? Tu resolve aquele problema e do jeito que tu resolve, outro cliente não volta a ter o mesmo problema. Isso é eficiência, tá? É resolver para não falar mais nesse assunto. Isso é ser eficiente. Dificilmente tu vai fazer isso com tempo curto. Então tu tem que definir como é que tu vai ganhar e como é que tu vai medir se tu ganhou tempo. Então assim, eu ganhei tempo se eu resolvi uma etapa inicial que demorava mais, o que me deu mais tempo de fazer aquela segunda etapa. Então, eu vou dar um exemplo da Uncover. A gente precisa estruturar os dados, limpar, organizar, harmonizar, normalizar as bases de dados dos nossos clientes, para daí esses dados serem validados por uma equipe de mídia, que conhece muito de mídia, que é o tipo de dado que a gente trata aqui, para daí uma outra equipe de ciência de dados ir lá e aplicar estatística, modelagem, ciência de dados e dar uma análise uma análise, né? Gerar uma análise a partir disso. A análise, de forma geral, ela é feita rapidamente, porque a gente tem modelos muito bem estruturados, com bastante tecnologia, com bastante inteligência artificial, inclusive, machine learning e tal, e a análise é rápida. O que é o nosso calcanhar de Aquiles? É a etapa de integração de dados, é pegar os dados do cliente, jogar no nosso storage, no nosso armazenamento, e fazer esse processo de limpar, organizar, harmonizar esses dados, né? Não tem empresa no mundo que tenha, estrutura de base de dados perfeita. Não, sempre tem alguém que tem um buraco, né? Então, se eu conseguir acelerar a integração dos dados no início, sobra mais tempo para o pessoal fazer análise, por exemplo. E daí pode ser que, além da análise tradicional, dê para fazer mais uma não sei o que, dá para ver os dados de uma outra correlação, sabe? Então, tu tem que definir quais são os indicadores de ganho de tempo, de qualidade ou de eficiência. Vou dar um exemplo do ganho de eficiência. Os dados que foram validados na primeira etapa e seguiram no pipeline, né, na esteira dos dados ali até chegar lá em ciência de dados, e que o pessoal da ciência de dados fez a modelagem, né, gerou análise, eles já foram para o cliente e através de um outro time que a gente tem aqui que faz as apresentações, já foi para o cliente e não voltou mais. Agora, às vezes acontece de quando a gente vai para o cliente dizer, não, mas tá faltando dado aqui. Aí o cliente lembra, putz, eu não compartilhei com vocês o investimento que eu fiz em tal canal, em tal veículo, em tal canal de mídia, esqueci. Aí a gente tem um indicador que se chama rework, que é retrabalho, né? A gente vai ter que refazer a modelagem porque faltou um pedaço dos dados. Então, qual que é um indicador, por exemplo, de eficiência? Não ter rework, diminuir o rework, né? Decrease, diminuir o rework. Qual é o indicador de qualidade?
o cliente, depois da apresentação, botar lá na pesquisa que o pessoal de Customer Experience faz, dizendo que está muito satisfeito com a análise. Que realmente aquela análise vai ser efetiva para ele tomar uma decisão a respeito de investimento em mídia. A Jaque falou: oi Mari, saudades de acompanhar as lives ao vivo. Jaque, eu também tava com saudade de ti. Onde é que tu andava? Que bom que tu veio aqui ao vivo. Acho que tu tava com umas coisas de horário, né? Diferente do meu horário da live. Hoje eu até tô atrasada porque eu tava... Ai, gente, eu fico amarradona aqui trabalhando. Essa é a verdade, tá? Eu fico coisando coisa, e trabalhando trabalho, e fico fazendo, e daí eu fico muito focada. E daí eu me perco no horário. Aí me atrasei um pouquinho hoje, mas estamos aqui. Tá claro, gente? Então não dá pra ser assim, eu vou tomar decisão aqui porque eu vi lá no feed do Cubo que teve o fulano de tal, não sei das quantas, da Amazon, da Meta, do Google, da Microsoft, da Salesforce. Eu vi que eles fizeram, então vamos fazer também. Tá, mas cadê o dado que sustenta essa tua decisão? A Jaque falou que foi questão do horário mesmo, né? Eu lembro já que tu tinha me falado. Então, que bom estiver aqui. Cadê o dado para tomar essa decisão? E o dado tem que ser assim, ó. Deixa eu já começar a medir agora, para depois, lá na frente, eu ter um comparativo. Daí eu meço de novo, eu tenho o antes e o depois. Gente, isso aqui é pra vida, tá? É regra de ouro. Qualquer projeto que vocês forem começar, busquem medir como é que estão as coisas que vão ser impactadas por esse projeto de vocês antes de implementar. Porque aí vocês têm comparativo para dizer que o negócio deu certo, o projeto foi um bom investimento de dinheiro. A Jaque falou lá no Instagram que tem muita dificuldade em estabelecer os indicadores. Jaque, eu tenho prints e provas. Deixa eu ver aqui um livro para mostrar para vocês. Achei. Será que é esse aqui? Eu acho que esse aqui também... Não era esse. Será que eu tenho tanto livro assim da Amazon? Ah, louca. Ó, já tenho coisa. Daqui a 10 minutos. É isso que significa esse barulhinho. Talvez esteja lá no meu quarto o outro livro. Porque eu leio tudo ao mesmo tempo. Ah, aqui, ó. Ó, eu tenho esses dois livros aqui, ó. Um deles é o Working Backwards, da Amazon. Eu não sei qual é a tradução em inglês. Eu ganhei esse aqui de um antigo chefe meu, maravilhoso, Michael. I miss you. Insights, Stories and Secrets from Inside Amazon, do Colin Breyer e do Bill Carr. E aí os mesmos caras, o Colin Breyer e o Bill Carr, eles lançaram esse outro aqui que é a Obsessão pelo Cliente. Eles foram funcionários da Amazon, e caras grandes, tá? Caras importantes lá que trabalhavam do lado do cara. Working Backwards é histórias... É o mesmo livro? Talvez seja o mesmo livro, gente. Que a gente fez Clube do Livro. É que eu não me lembrava. Eu não me lembrava que era a mesma coisa. Eu acho que eu tenho o mesmo livro em inglês e... Deixa eu ver aqui. Se eu olhar o capítulo que eu quero falar pra vocês, eu vou saber. Deixa eu olhar aqui em inglês. É isso mesmo. É o mesmo livro. Eu li recentemente em português e eu tinha esse aqui eu não tinha completado ele em inglês. Eu tinha lido só uma parte. E o que eu quero dizer pra vocês é sobre esse capítulo 6 aqui no inglês, tá? E no português, eu acho que é o mesmo capítulo. Vamos ver. Às vezes de uma edição pra outra muda alguma coisinha, né? Esse em português, ele tá todo riscadinho. Que eu gosto esses assim, de trabalho, eu gosto de ir lendo e riscando. Aí eu vou botando uns post-it. O mesmo capítulo 6. Métricas, gerencia suas entradas e não as suas saídas. Já que é bem interessante, tá? Porque o que ele diz? Gerencie suas entradas e não as suas saídas. Normalmente a gente só trabalha os indicadores de saída. Como, por exemplo, o número de itens vendidos. E a gente deixa de mapear indicadores da entrada. Então, sabe o que é o interessante nesse caso? Quantos clientes colocaram o produto no carrinho e quantos que realmente compraram o produto.
Isso a gente não calcula. Então, a métrica de entrada é quantos clientes se interessaram pelo produto e aí a métrica de saída é quantos que realmente compraram. Essa variação entre uma coisa e outra diz muito mais sobre só quantos que foram vendidos. Entenderam? Então, super recomendo, tá? E aí, claro, daí tu tem que pegar esse ensinamento e adaptar pra tua realidade, né? A minha The People, por exemplo, não tem nada a ver com produto, né? O nome é obsessão, em português é obsessão pelo cliente, Murilo. Working Backwards, histórias, segredos e insights exclusivos de dentro da Amazon. Em português ficou assim, ó, verde com o sorrisinho amarelo. Isso aqui é um sorrisinho, não sei se você sabe. E o em inglês, Working Backwards, daí a mesma coisa, Insights, Stories and Secrets from Inside Amazon, azul com amarelo. Ai, gente, esse é o tipo de coisa que acontece comigo mesmo. Porque eu tenho muito livro, muito, você não tem noção. Aqui, ó, até lá em cima tem livro. Socorro, Deus. Então, vamos começar por definição de indicadores. Em segundo lugar, já falei bastante, acho que vocês estão satisfeitos nesse ponto? Estamos, né? Segundo ponto, vamos comparar o antes e o depois da automação, que foi o que eu acabei de falar. Vocês vão começar um projeto de implementação de qualquer coisa de automatização aí, meçam antes para poder ter a comparação no depois. Edu Azeredo, seja bem-vindo no Insta, FDV, bem-vindo no Insta, bem-vindo aos seguidores. Então, comparem. Para vocês poderem fazer comparação, tem que ter números, tá? E aí, ai Mari, mas é que eu já implementei faz um tempo e agora? Será que eu não consigo mais? Cadeia de Markov, tá? É isso que eu tenho a dizer para vocês. O que é a cadeia de Markov? É um modelo estocástico que descreve uma sequência de eventos onde a probabilidade do próximo estado depende exclusivamente do estado atual e não do histórico anterior. A propriedade de falta de memória é representada por estados e probabilidades de transição em uma matriz, definindo a evolução desses sistemas ao longo do tempo. Em português coloquial, em português popular, quando tu não tem os dados anteriores, ele consegue fazer uma estimativa de probabilidade do que vai acontecer só de acordo com os dados atuais. O Murilo falou que a versão do livro no Kindle é de R$10 e a capa comum é 43. Aí, ó, Murilo. Valeu, obrigada pela indicação. Tá vendo, pessoal? O Murilo indicou aqui pra nossa comunidade que tá 10 pila no Kindle. Vale a pena, gente, bem legal. Assim, não que tudo, tá? Eu vou ser bem honesta com vocês, tá? Porque mesmo se eu tivesse alguma relação com essa editora, Citadel, eu falaria porque é meu jeitinho. Você sabe que eu me tornei parceira da Companhia de Talentos esse ano, né? Companhia de Talentos. Companhia das Letras. E aí tem a Fontanar, tem umas 4, 5 editoras ali que eu vou receber livros pra resenhar pra vocês. E eu vou resenhar mesmo, tá? Então, assim, o que eu acho desse livro aqui? Ai, papinho de lambibota, sabe? O Colin Breyer aqui, o Bill Carr, os dois mais puxa-saco. Mas as metodologias são legais. As metodologias são interessantes, claro, adaptadas à nossa realidade, né? Felipe, bem-vindo no Instagram. Beleza? Maravilha. Então, não sei, Mário, não tenho o histórico, daí como é que eu vou fazer uma estimativa, uma projeção, um forecast, se eu não tenho o histórico? Cadeia de Markov, pesquisem aí, tá? O futuro depende apenas do presente. Gente, estatística, eu compartilhei com vocês, inclusive esse final de semana, lá pelo meu Instagram, nos stories do Instagram, eu compartilhei com vocês uma aula da... ela é maravilhosa, a Cibele Russo. Cibele Russo, o Insta dela é Cibele Russo _PhD. Assim, ó, 95% do que eu sei de estatística eu aprendi consumindo os conteúdos da Cibele Russo, tá? E ela acabou de lançar um curso de aprendizado de máquina estatístico no YouTube. É sensacional o trabalho que essa mulher faz, tá? Sensacional, que pessoa. Então, vale a pena, né? A estatística, ela tem uma filosofia, tem uma coisa a respeito da estatística que eu acho que a gente tem que começar a valorizar, sabe?
Olha que frase. Olha que frase é essa. O futuro depende apenas do presente. E aí tem uma fórmula gigante aqui provando isso. A gente consegue estimar coisas mesmo sem ter registro, sabe? É isso que eu quero dizer. Maravilha. Que é a segunda dica, né? Compare o antes e depois da automação. Aí vocês conseguem realmente medir impacto real. Só que o que acontece nas grandes corporações, nas big techs, que são esses danados aí que demitem todo mundo e depois não era bem isso. É porque alguém gerou um indicador que era ilusório, que era especulação. Talvez dê para fazer. Usaram cadeia de Markov. Não testaram o suficiente antes para ter uma série histórica que justificasse aquele indicador de impacto, sabe? Enfim, opinião, né? Eu também não tô lá para saber, mas me parece que é muito isso. Existe um padrão, assim, né? O mundo corporativo, ele traz muito. Isso aqui é um papo mais sofisticado pra gente ter, né? Eu tô 1 minuto já da minha próxima reunião. Mas é que o meu time hoje eles esperam um pouquinho. Mas vocês entenderam? Existe um padrão de comportamento no mundo corporativo. Às vezes a gente é apaixonado pelo que a gente faz, pelas nossas ideias. Anselmo, que bom te ver aqui. A gente é muito apaixonado pelas nossas ideias. E aí talvez defendê-las nos leva para um lugar que não é um bom lugar. Que é um lugar de persuasão, de argumentação, de convencimento falho ou fraco, né? Argumentos fracos, indicadores fracos, ideias sensíveis, né? Que podem cair no primeiro bug, ali no primeiro produto que está num processo de desenvolvimento e porque não tem gente para fazer. Porque a máquina ela precisa ser alimentada, machine learning, ela precisa aprender a partir de uma pessoa, né? Então, terceira dica para a gente medir impacto real do uso de inteligência artificial no trabalho: ajustar processos continuamente. Sabe o que é o grande problema de quem tem medo da inteligência artificial? Falta de flexibilidade. A pessoa não está aberta a coisas novas. A pessoa não está aberta. Não, mas me deixa quieto aqui, eu já estou fazendo esse negócio há 15 anos, da mesma forma, 10, 12 anos, 7, 8 anos fazendo esse negócio aqui. Agora eu vou mudar o negócio que está funcionando? Vai mudar. Vai mudar porque vai chegar uma hora que ou é isso ou é rua. Porque não tem, financeiramente não se sustenta. E principalmente para quem trabalha no mercado de tecnologia, as coisas ao teu redor estão mudando, estão se adaptando. Tu ficar parado, não vai dar, gente. Chega uma hora que não é justificativa. Isso não tá relacionado mais a dar certo ou não dar certo. É tempo, qualidade e eficiência. Se a gente não entregar essas 3 coisas, nem precisa descer pro play. João, seja muito bem-vindo no Instagram. Encerramos por hoje. Vocês estão satisfeitos? Eu achei que ficou meio Gêneros dos Anjos hoje, mas eu acho que deu para construir um raciocínio. Até eu aqui fiquei pensativa, sabia? Com as coisas que eu falei para vocês. Que é muito isso, né? Então, assim, eu já falei de cadeia de Markov, eu falei de indicadores, eu falei de livro. Eu tô dando o que vocês tocarem, né? Eu tô dando coisa. Tô dando coisa aí para vocês tocarem, para vocês experimentarem, né? Mas acho que a maior parte das nossas conversas nessa 20ª temporada é construção de discernimento, tá? Discernimento. Discernimento e autoconhecimento são as principais coisas da nossa carreira, tá? Eu posso falar um monte de coisa prática aqui para vocês, como eu sempre faço, dar indicação qual que é o indicador, onde é que calcula, como é que calcula, a fórmula da cadeia de Markov, o nome do livro, e o Murilo já foi lá e já viu que custa 10 pila no Kindle. Eu posso fazer tudo isso por vocês. Mas se vocês não entenderem o porquê, acabou. E não só o porquê. Isso é possível na minha carreira nesse momento? Ou na minha vida pessoal nesse momento? Ou na empresa em que eu tô nesse momento? É isso, gente. Aí vocês vão ter capacidade de gerar impacto real com inteligência artificial. O resto é abobrinha.
Eu vi um outro conteúdo do... Nossa, eu adoro esse cara. Ai, eu tô ruim, acho que eu tô com sono. Eu tô ruim hoje. O que tá acontecendo? Eu vi Teve um podcast que eu vi do Nicoleles esses dias com o José Cobori. E eu vi um conteúdo do Cobori anteontem, eu acho que postei nos stories para vocês também, dele falando que os caras das Big Techs estão desesperados para vender as soluções com inteligência artificial, porque receberam um monte de dinheiro na especulação do que poderia vir a ser, sem ter medido, sem mensuração do impacto real da inteligência artificial, não está monetizando como eles esperavam, e eles já estão falando, ou vocês compram, ou é o governo norte-americano que vai ter que arcar com esse rombo. Amilco, bem-vindo. Tá vendo, gente, como tudo isso é construção? Não adianta vocês quererem vir aqui ficar 30 minutos comigo e manjar. Tem que ler, tem que se informar, que aí vocês começam a ter discernimento para poder fazer essas relações e entenderem como é que isso impacta a carreira de vocês. Ai, chega por hoje, eu não sei como vocês me aguentam. Chega, acabou, chega. A gente volta amanhã. Acho que essa semana eu só não venho na quinta, que eu vou estar num curso. Na quinta, eu que estou organizando um negócio para a empresa. Amanhã a gente vai falar de quais habilidades humanas ficam mais valiosas com IA. Porque daí amanhã eu vou começar uma sprint de 5 episódios, um packzinho de 5 episódios, falando sobre inteligência artificial, carreira, empregabilidade e futuro. São assuntos que eu gosto muito, tem um monte de referência para contar para vocês também. Fernando, bem-vindo, já estou encerrando, mas nos vemos amanhã à 13h. E em minutos o conteúdo vai estar no meu feed do Instagram e em algumas horas úteis no meu canal do YouTube. Pessoal, como sempre, foi um prazer imenso estar com vocês. A gente se vê amanhã, 13h. Obrigada. Muito obrigada pro pessoal do Instagram. Beijo vocês amanhã. Valeu!